E aí, pessoal, uma boa tarde para geral. Bom estar aqui revendo vocês virtualmente, né, enquanto eu não estou aí no Rio. E sempre uma alegria reencontrar a Dedilhadas e ver que o projeto segue firme e forte. Esse projeto é muito bom, tenho um carinho muito grande por ele. E a viola, nesse contexto, a gente vai ver como que ela pode atuar, né, e somar junto com as outras cordas, né? Eu vou fazer uma introdução sobre o instrumento, assim, meio geral, meio panorâmica, e vocês fiquem à vontade, sempre que surgir uma dúvida, uma questão, tá? Eu vou falar um pouquinho dela, e aí a gente começa a ver as coisas mais específicas, né? Bom, essa viola de 10 cordas, viola brasileira e tal, muito chamada de viola caipira também, né? Porque ela é muito forte, é o instrumento que virou símbolo, assim, da música caipira. Mas, assim, um nome que está sendo adotado ultimamente é mais viola brasileira ou viola 10 cordas, né? Pensando em violão 7 cordas, bandolim 10 cordas, cavaquinho 5 cordas, viola 10 cordas, para diferenciar da viola de arco, né? Da orquestra. E também porque a coisa da viola caipira acaba jogando o instrumento num nicho, né? Numa forma de tocar, e nem sempre você usa a viola para tocar música caipira, né? Ela está cada vez mais imersa em vários estilos, né? É isso. Então, viola 10 cordas seria um nome, assim, para a gente começar. E aí, todas as violas, independente da afinação, elas vão ter, tradicionalmente, 10 cordas, que são 5 pares, e sendo que os dois primeiros são em uníssono, né, afinadas o mais próximo possível, uníssono de viola. E depois você tem os 3 pares, que seriam os mais graves, oitavados. Então você vai ter sempre a aguda vem primeiro, né? Então você fere ela primeiro. E aí dá aquela chamada afinação reentrante. Que o que é isso? Quer dizer, conforme você vai subindo aqui, caminhando para as cordas mais graves, vai ter uma corda no meio que é mais aguda do que a primeira que você começou, né? Por isso que é reentrante. Então você começa tocando aqui, essa viola é afinada assim, ré, lá. Aí quando eu chego no fá sustenido, que é a terceira, eu tenho esse fá sustenidozinho, ó, que é mais agudo do que o meu primeiro ré. E aí a gente retoma isso daqui a pouco, que é um idiomatismo que pode ajudar muito para valorizar a viola. E aí sim, aí as outras todas também vão ter, né? Essa oitava. Então, essa é a configuração básica. 5 pares, as 2 primeiras em uníssono e as 3 restantes oitavadas, sendo que a oitava ela vem primeiro, na hora que você encordou a viola, e como a gente ataca muito com o polegar para baixo, se toca muito para baixo na viola, né? O toque mais tradicional dela é todo no polegar, né? Aí quando chega aqui, a aguda acaba pintando mais, porque você ataca para baixo e a aguda está primeiro, tá? Beleza. Dá para tocar assim? Dá. É uma coisa que a gente faz também, às vezes, quando você quer fazer um arpejo no grave, por exemplo. Eu, de propósito, aqui, estou tentando tocar mais as graves. Mas já é considerado um pouquinho técnico estendido isso aqui. Não é o padrão da viola. Mas é possível, você pode pedir mais. Ou então tocar mesmo as duas, mas como você está tocando para cima, vai pegar mais a grave aqui. Então, essa é outra possibilidade. Bom, aí caminhando um pouco mais, a afinação dessa daqui é uma afinação que é conhecida como cebolão, que ultimamente é muito mais comum afiná-la em ré, mas antes era muito afinada em mi, cebolão em mi, até vem de um encordoamento, cebolão em mi, cebolão em ré. E tem umas gravações assim de época que às vezes aparecem em mi bemol também, no meio do caminho. Então, mas hoje em dia o mais comum é o ré. Algumas pessoas ainda afinam em mi, mas as violas que têm aparecido aí na dedilhadas, elas estão mais em ré, afinadas em ré.
E aí você tem nessa, do agudo para o grave, né? Ré, Lá, Fá sustenido no meio, Ré e Lá. Ela é escrita igual ao violão, no sentido que ela é transpositora. Ou seja, quando a gente escreve um Ré3, está soando um Ré2. Então, é um instrumento transpositor de oitava. A gente está escrevendo sempre uma oitava acima do que ele soa. Não é diferente do cavaquinho do bandolim, que é som real. O que está escrito é o que soa. A viola e o violão sete cordas, né, vai soar uma oitava abaixo. E na viola, na partitura, a gente acaba não especificando os pares, assim, a gente escreve tudo em uníssono. Você pode especificar em que corda você quer. Aí a corda vai te dar a oitava ou não, né? Se você pedir a segunda corda solta dessa daqui, que é o Lá, você vai ter uníssono. Se você pedir a terceira corda e botar um Lá, você vai ter a oitava. Então, assim, quando a gente escreve com partitura, você pode colocar as casas ou pedir as cordas, né? Dentro daquele círculo. Agora, dentro da prática da viola, a gente não usa na orquestra, mas entre os violeiros é relativamente comum usar a tablatura. Eles acabam tendo os dois, a partitura e a tablatura, para você já mapear rapidinho as posições, né? Mas dá para escrever tranquilamente sem ela, é só especificar a casa e a corda que você quer, se é corda solta, se é corda presa, né? Para você ter o recurso da oitava ou não, né? Aí, as outras afinações muito usadas, rapidamente, só para a gente passar por elas, uma outra, que também é da cultura tradicional, assim, é a chamada Rio Abaixo, que essa daí eu sempre soube que ela é em sol, nunca ouvi que ela fosse afinada em outro. E para quem toca cavaquinho, é a afinação do cavaquinho com mais um sol lá embaixo. Então aqui vai ser Ré, Si, a segunda, Sol, Ré e um Sol que eu não tenho aqui. Teria que descer a afinação, mexer na afinação, para ter o Sol bordão. Então, essa é uma outra afinação também que às vezes aparece, assim, são as duas mais populares, né, no contexto tradicional. Vocês querem perguntar alguma coisa? Até aí está tudo bem? Então, vou seguindo, tá? Qualquer coisa é só falar. Aí, a outra afinação, que é uma afinação que se usa mais para o... Vai lá. Com partitura, com partitura. Sempre foi com partitura. Aí a gente nunca fez tablatura aí, não. Mas na orquestra filarmônica de violas lá de Campinas, que eu tocava antes, que era só viola, e lá usava bastante tablatura. Sim, aí outra afinação que é muito usual no Nordeste, principalmente no meio dos repentistas, assim, quando você vai para Pernambuco, é a afinação natural, que são as 5 primeiras do violão, sem a sexta, né? Primeiras que eu falo sempre do agudo para o grave, né? Sem o misão, sem o bordão, e com essa configuração de viola. Isso aí tem umas violas mais raras que vão ter 3 pares, que vão ter pequenas diferenças, mas em geral essa daqui é a mais recorrente quando você fala nessa configuração de viola, é isso. As 2 primeiras em uníssono e as 3 restantes oitavadas. Então, todas essas 3 afinações, o cebolão em ré ou em mi, o rio abaixo em sol, que eu nunca ouvi em outra afinação, e a natural, como se chama, que seria o violão, né? Você tem sempre essa mesma configuração dos uníssonos e das oitavas. Tá? Aí é o seguinte, quando a gente vai para essa afinação, a que eu uso mais, você tem que explorar alguns recursos idiomáticos, que aí nem sempre é possível por causa do tom, mas sempre que for possível, tente usar. Eu vou mostrar alguns deles, e aí a gente segue daí. Por exemplo, a primeira coisa que a gente aprende nessa viola afinada em Ré, antes até de aprender os acordes, escalas,
é uma coisa que eles chamam de escala duetada, que é fazer a escala utilizando 2 pares e fazendo esse dueto, né? Que na verdade, intervalos de terças maiores, menores, maiores, maiores, menores, né? Então, por exemplo, usando os 2 primeiros pares aqui, a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo par, você vai ter isso aqui, ó. É uma escala de Ré maior, no caso, só que fazendo, né, tudo. E aí eu completei o grave aqui que faltou. Então isso aí é um exercício ótimo para você visualizar o instrumento. Afinar, quem tem um violão, afina ele com esse Ré maior, né, aberto, como se chama, e faz aqui, agora utilizando terceiro par e segundo. E aí eu estou tocando tudo polegar, é que aqui está ruim de enquadrar, deixa eu ver se eu consigo chegar mais para trás, para enquadrar mais a viola. Acho que aqui fica melhor, né? Então aqui eu faço. Estou fazendo sempre. Aqui é a 12ª, né? Mesma nota. Então, depois a mesma coisa, quarto, terceiro e quarto. E agora o interessante, quando você chegar aqui em cima, aqui embaixo você tem Ré e Lá, aqui você tem Ré e Lá. Então é a mesma coisa. A hora que você mapeia os uníssonos aqui, o que você tocar aqui de desenho vai estar aqui com a oitava. Né? Então isso é um recurso ótimo. O que você fizer, você espelha para o grave e vice-versa, né? Por exemplo, tinha um arranjo lá da orquestra para Asa Branca, assim, aí tinha uma hora que tinha um recurso interessante pensando nisso. E aí eu já vou falar de outro recurso muito usado na viola, que é o pedal, usar uma nota pedal. E na viola você pode usar tanto no grave o pedal, como tradicionalmente é mais utilizado, quanto no agudo. Esse arranjo faz isso, ó. Aproveita essa afinação que eu falei, esse lance de ter o mesmo desenho nas duas primeiras e nas duas últimas, nas mais graves, nas mais agudas, né? E o pedal. Então começava assim, ó, vou fazer lento. Né? Usando o Ré aqui de pedal no grave o tempo todo, né? Solto, com essa oitava, né? E mais esse desenho cá embaixo, né? Essa melodia no agudo, né? Aí na segunda agora, ó, uma melodia e agora o pedal no Lá grave. Né? Ele tá brincando, é modal também, é mixolídio com quarta aumentada, é mixolídio. Aí, ó que interessante agora, na reexposição, a primeira foi assim, né? Na reexposição, jogou aqui pro grave. Mesma coisa que estava fazendo aqui, só que agora o pedal está na corda aguda, tocada com o dedo médio. E a melodia está toda aqui no agudo, no polegar. Né? Na segunda corda agora. O Lá solto da segunda. Aí o próximo passo, essas melodias no grave, elas às vezes com pizzicato, né? Esse recurso de você botar aqui e tirar esse som abafadinho assim, né? Eu boto a mão aqui no cavalete, viro ela para cá. Dá um efeito interessantíssimo na viola. Você não tem a mesma projeção, então você tem que pensar na dinâmica para que isso apareça, né? Esse arranjo, por exemplo, aqui em cima era tudo mais forte. Agora,
Aí você tem que pensar no resto da orquestra, né? Para colocar só uns acordes, assim, com a dinâmica, né? Piano, mesopiano e tal por baixo, para não cobrir. Mas é um recurso muito bom o pizzicato na viola, né? Dá um efeito bacana. E aí vocês viram que a utilização de corda solta, né, para fazer pedal, e essa coisa de espelhar o que você faz nas cordas agudas, é só tocar igual no grave, pode brincar com isso, né? Mesmo sem o recurso da corda solta, sem o pedal, só a melodia mesmo. Até aí, tranquilo? Legal. Bom, aí então eu falei das escalas duetadas. Fala. No, no caso mais grave, quando você vai para as oitavadas. Duas linhas suplementares abaixo da clave de sol. É, ótima pergunta. A gente aqui, como é a mesma nota, é essa altura. Quando a gente vai para as oitavadas, é isso, a gente não escreve, acaba escrevendo um par grave. Bem, bem, bem lembrado. É, pa- né, vai ser bem difícil, porque como você é o polegar, né, que fere a corda grave, e ele toca para baixo, né, é bem difícil. É como eu falei, vai ser um estudo mais assim de viola solo, assim, uma coisa que já se aproxima de uma viola clássica, assim, você tocar uma nota só, né? Evitando a outra. Já é uma coisa que para orquestra, por exemplo, eu não vejo tanto sentido utilizar, é muito específico, assim. Só se for como eu falei, para fazer um arpejo assim nas três graves, pegando só as graves, não é tão difícil não. Dá para você utilizar esse, assim que eu falei, fazer um acompanhamento assim. Eu fiz um padrão fixo, né, na mão direita e fui movendo aqui as formas. E aí é bem mais fácil pegar só as graves, se você quiser que não saia, né? Olha lá. Agora assim, você tem que encaixar o dedo antes. Vai ser bem difícil. Eu não utilizaria, não. Mas foi uma ótima pergunta também. Bom, aí agora a gente vai para os acordes. Na hora dos acordes, uma coisa que acontece, eu falo para o pessoal, pega um violão, afina assim, e aí você vai achar o que é possível de tocar e escreve. Aí vem um monte de acorde, cheio de nota, com pestana, não sei das quantas. Tem que lembrar o seguinte, que o violão é de nylon e é corda simples. Aqui é aço e é corda dupla. Então, assim, é muito mais pesado. Se você carregar o tempo todo com pestana e com acorde de 5 sons, soa pesado na viola e é pesado para tocar também, né? Então você tem que pensar nisso, né? Eu começaria com acordes de 3 sons. A não ser que você queira um lance assim que a viola fique, o naipe da viola fique solo, com outra melodia, né? Aí não, aí tudo bem, dá para você fazer um trecho assim, mas não faz a música toda assim, não. Mas se você quiser fazer uma coisa assim, deixa eu ver, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá aqui. Por exemplo, eu usei aqui eu tenho uma corda solta, o resto não, né? Mas enfim, acordes assim que vocês queiram carregar mais, dá para fazer em algum trecho, aberturas mais invocadas e tal. Mas eu começaria fazendo acordes de 3 sons e deixando o baixo para os violões, por exemplo, né? A gente tem bastante violão e tal. Então, por exemplo, um Lá maior, em vez de fazer ele assim, que inclusive tem nota dobrada aqui, né? Eu tiraria as dobras e ficaria só isso aqui, ó.
por exemplo. E aí dá para você tocar tanto assim em bloco, ou dá para você jogar no agudo também, 3 notinhas, ó, super fácil. E aí dá para fazer até uns rasqueados, umas levadinhas, né? Né? Aí não é difícil. E soa pra caramba na viola. Pensa que 3 notas você já tem 6 cordas soando. E são pares. Tá? Mas assim, não é que não é para utilizar acordes cheios, assim, o arranjo da valsa brasileira, vocês estão tocando agora, né? Por exemplo, tem uma hora ali no início que a viola tá cheia, mas soa bem ali naquele início, ela tá acompanhando a melodia. Eu não lembro agora de qual os acordes, mas são acordes assim, eu acho que de 5 sons no geral, 4 ou 5 sons. E aí tá soando muito bem ali. Mas é aquele trecho. Depois dali praticamente não tem acorde na viola. É mais linha, né? Linha melódica e tal. E quando você fala, boa, Pedro, boa. Exatamente. Uma coisa é numa valsa, você fazer um trecho com um acompanhamento completo na viola, né? No sentido que ela está fazendo os baixos e o arpejo todo do acorde. Mas numa música rápida e tal, aí o ideal é mesmo você partir para três sons, já dá tranquilo. Inclusive para fazer tensão também, pode colocar só as tensões e deixar o restante do acorde nos violões, é uma possibilidade também, né? A viola acaba ficando naquele meio de campo, né? Ela faz um meio de campo ali entre o violão e o cavaco, basicamente, né? Tem que pensar um pouco nisso. Claro que, assim, em algum momento a viola pode ir vai para a melodia, ela abandona isso aí, vai para a melodia, vai para o agudo, ela pode ir colar no grave, numa linha de grave, para gerar um timbre com outro violão e tal. Mas pensando na extensão dela, né? Porque ela pega do Lá, da quinta corda do violão, a mais grave dela, com oitava, e a 12ª é o Ré da 10ª casa do violão, né? O Mi da 12ª está aqui. Dá para tocar até aqui Mi, Fá sustenido. Só que, assim, em geral, as violas que o pessoal tem, infelizmente, são violas bem simples ainda, e elas têm problemas de afinação. Então, assim, no começo eu evitaria também usar a região muito aguda da viola, por questão de afinação, porque começa a dar diferença, né? Um recurso que a gente tem também para ampliar a oitava da viola é usar o terceiro par, que, como eu falei, tem uma corda aqui, né? Mais aguda do que a primeira. Então, por exemplo, esse Mi aqui, ó, que eu falei, da 12ª do violão, que na viola vai estar aqui, entrando já, né? Está na 14ª da viola. Uma casa para frente do violão. Tá aqui. Eu tenho ele aqui, ó. Então, um recurso é esse. Dá para você aproveitar, ao invés de subindo na primeira corda, esse Mi daqui já tem essa notinha aqui, ó. Então, se você consegue ver, ó, Fá sustenido, Sol. O Sol está aqui, ó, na 13ª da viola, porque a corda 12ª é Fá sustenido. O Sol está logo aqui, que é esse Sol daqui, ó. Então, ao invés de ir para cá, que já é difícil de tocar também, você consegue vir até aqui. E se a viola afinar, estiver bem temperada, como a gente fala, dá para vir até o Lá aqui, esse Lázinho. Tem esse recurso aqui, ó, quando o pessoal chega com a viola, deixa eu ver se dá para mostrar aí, tá? Deixa eu ver se tá desfocado, né? Aí. Não sei se vocês conseguem ver, ó, mas cada corda meio que sai de um ponto diferente. Porque é uma grave e uma aguda, né? Então não dá para ter aquele cavalete reto, todas as cordas saindo do mesmo ponto de apoio. O ideal é você ter isso aqui, que os violeiros mais tradicionais chamam de tempero. Fazer o tempero, levar a viola para temperar. Que é para você botar a grave um pouquinho mais para frente e a aguda um pouquinho mais para trás. Aí a oitava afina. Você vê que essa viola ela é bem afinada, assim, né? À medida que eu vou indo, eu consigo tocar em toda a extensão dela, né? Mas é isso. Que mais? Perguntas?
Fala. Pois é, aí é aquela coisa, se for algo bem específico, sim, mas em geral, no contexto aí da dedilhadas, eu acabo tocando as duas, para ter mais força e tal. Essa coisa da oitava é o seguinte, por exemplo, sempre que possível, eu falava com o pessoal da viola para a gente digitar uma melodia, ou usando as três agudas, as três oitavadas, desculpa, que tem as agudas, ou as duas primeiras. Por exemplo, o Lamento Sertanejo, eu fazia ela toda, ao invés de fazer muito na vertical, mas na horizontal, a digitação, para ficar apenas na primeira e na segunda, né? Para ficar assim, toda com os uníssonos, né? Então aí ia caminhando pelo braço ela toda. Por quê? Tem um si aqui, mas olha o que acontece se eu vier tocando. Você tem essa notinha, né? Como se você fizesse. E não, né? Então, assim, o que eu acho ruim, às vezes, é essa mistura de você começar num lugar e para o outro. Por exemplo, a valsa brasileira, eu lembro que tem uma hora que a melodia tá para viola e ficou agudo. Teria que ser tudo aqui em cima, assim, ou misturando com o terceiro pau oitavado. Foi o que eu fiz. Eu joguei ele todo para aqui. Porque eu tenho a oitava que ele pediu, mas ao mesmo tempo vem com a grave junto, porque ia ser muito difícil tocar só ela, então. E aí joguei tudo para cá. Esse é um recurso. Você pensar na melodia, quando tiver uma melodia ou um trecho para viola, vê se você consegue encaixar ele todo, ou nos dois primeiros pares em uníssono, ou nos três últimos pares oitavados. Fazer essa divisão do instrumento. Quando for possível, porque quando vai para os choros, para os frevos, música que tem muito arpejo, aí não tem como, porque vira uma ginástica, vira uma Olimpíada, assim, que não tem condição de você tocar, né? Então aí você tem que abrir mão mesmo, arpejo, coisa muito. Coisas, né? Você tem que pegar e assumir que é um efeito da viola, essa oitava, e jogar no jeito. Esse é o lance. Quando você começa a sair do repertório mais idiomático, né, que está uns tons que favorecem, que tem corda solta, que tem pedal, você tem que fazer isso. Ou usar os dois primeiros pares, ou os três últimos, ou então, em alguns momentos, mesmo ignorar essa mudança de oitava. Nem sempre vai ser possível. Né? Você faz. Ainda sobre o lance idiomático, por exemplo, esse recurso da terceira corda, né? Ter essa notinha aguda. Tem umas músicas assim que utilizam, por exemplo, cordas soltas e deixam a melodia nela. Dá um efeito super bonito, por exemplo. Ó, eu tô com um Ré aqui no terceiro pá agudinho e eu tenho um Lá e Ré aqui. Então, se você faz uma coisa assim. É fácil de tocar, não é difícil de tocar isso, porque é um movimento que não é difícil de fazer, que é só isso aqui. P e M, né? E aí você tem uma melodia com esse acompanhamento de corda solta. Isso é uma coisa que vale a pena tentar explorar. Agora é isso, vai depender de um tom que você possa. Então, quanto mais tons que você tenha as cordas soltas da viola na escala desse tom, melhor, né? E mesmo quando montar acordes mais cheios, no caso lá da valsa brasileira, a adaptação que o Felipe fez das músicas de Rick, que a gente tocou ano passado, ficaram ótimos os acordes, porque eles sempre tinham cordas soltas. Por exemplo, esse Dó aqui, ó. Eu tenho a tríade, Dó, Mi, Sol, e aqui embaixo Lá e Ré. Ou seja, um Dó com sexta e nona. Fácil de tocar, não é pesado, porque você só precisa de três notas presas. E soa pra caramba na viola. E aí, quando você tem arpejo com isso aqui, é melhor ainda.
ou esses efeitos assim também, né? Pode ser mais perto do cavalete para dar mais brilho, mais fosquinho, mais para cá, né? Mas é isso, vou tentar aproveitar as cordas soltas ao máximo, né? Você vai para Sol maior, por exemplo, aqui eu boto Sol e Si, aqui eu Lá e Ré solto, ó. Posso botar sétima maior na ponta, sexta. Coisas do tipo, né? Então é isso, é priorizar o idiomatismo, as cordas soltas, essa mistura de cordas presas e soltas, pedal, acordes de 3 sons, melodias duetadas, como eles falam, né? Melodias em terças paralelas. E quando não for possível, aí tenta ver se consegue jogar o trecho todo nos pares em uníssono, ou nos 3 oitavados. E aí o último caso é abrir mão mesmo disso. Quando for uma melodia que tem um arpejo muito longo, uma melodia que não dá mesmo, né? Você tem que utilizar todas as 5 cordas da viola para tocar. É isso, eu acho que em função, é que eu já falei, né? Ela pode estar na função de melodia, tocar a melodia principal em algum trecho, contracanto, com certeza. Acompanhamento, né? Esses bloquinhos que eu falei, né? Tanto para fazer rasqueado, levada, assim, quanto para fazer arpejos e tal. E até na função do grave, assim, com o recurso do pizzicato, fica bom, assim, dobra, né? Você fazer violão de 6 e viola fazendo uma linha do grave, vai ficar interessante, especialmente com esse pizzicato, né? Pizzicato, como eu falei, soa muito na viola, né? Por exemplo, aqui, né? Estudo em pizzicato, você podia somar com a viola. Pensem nas dobras, nessas possibilidades de junção também, né? Cavaquinho e viola fazendo uma melodia ou um trecho. Bandolim e viola, talvez. Violão e viola tocando um trecho. Pense em combinações, porque além de fortalecer aquela voz ali, né, aquele trecho, você acaba gerando um outro timbre, né, quando você começa a somar os instrumentos, né? Esse é um recurso interessante, assim, também. Ou então trechos de arranjos que você utiliza primeiro. Tem um arranjo do Rick que foi feito assim, né, Felipe? Que é primeiro só viola, cavaquinho e violão, bandolim e violões. Aí depois. Não, cavaquinho e bandolim não. Só viola e violões. E aí na reexposição entra cavaquinho, bandolim e o baixo. Aí você consegue, né? Tá trabalhando numa faixa de extensão aqui e com a timbragem mais delicada ali, né? Violão de 6 cordas, violão de 7 cordas e a viola, que tem um pouquinho mais do agudo, né? E aí depois pintam as pontas, né? Cavaquinho, bandolim e a gordura do grave. Então dá dá um efeito também, né? Essa coisa de esvaziar e depois é um recurso bom assim para explorar na orquestra, eu acho. E aí depois disso os trêmulos, eu acho que os trêmulos é uma coisa que a gente pode sempre jogar com ele e a viola tá junto nisso também, né? Ela pode fazer tanto de dedo assim imitando uma palhetinha, né? Ou com a própria palheta, né? O pessoal da Orquestra Dedilhadas de Pernambuco, né, que é uma das referências aí pra gente, de Recife, eles tocavam tudo de palheta, a viola lá, afinação natural e de palheta. Aí na orquestra eu acabo usando palheta quando é uma coisa que exige ou mais velocidade ou então mais pegada, mais som mesmo, assim. Aí palheta para tirar mais som e para o trêmulo também você acaba ganhando um pouco mais, né? Mas para essa outra parte, assim, de usar os pedais, as coisas, aí os dedos são muito melhores, assim, muito mais funcionais, né? O arpejo, ó, tem um lá aqui, tem um lá aqui, ó. Então, ao invés de tocar lá, lá, aqui essa parte aqui, ó. Eu estou completando tudo com, né? Só que tá soando. Sempre uma nota, né? Pedal de corda solta, né?
Aí, para esse tipo de coisa, ou aquele outro que eu mostrei, os dedos vão ser muito melhores, né? Para tirar um som também de arpejo, assim, mais dos graves também, como eu falei. Então, agora, voltando para o trêmulo, para fechar, é isso. Eu acho que tentem usar o trêmulo e combinar viola com cavaquinho e bandolim, por exemplo, e brincar com dinâmica. Assim. A gente tem um recurso excelente para dar nota longa, né? Que é o trêmulo, simular que é um som contínuo, né? E aí, com ele, você consegue fazer crescendos, né? Então, você pode pensar mais nisso, né? Como efeito. Tipo assim, uns trêmulos mais com essa mudança mais súbita de dinâmica, né? Na viola dá pra fazer até em par. Essa coisa das terças, né? Então, combinando ela então com outros instrumentos, eu acho que vale muito a pena explorar o trêmulo e explorar esses recursos de dinâmica, assim, né? Essa maleabilidade que a gente tem com o trêmulo, né? É onde a gente consegue se aproximar mais dos instrumentos de sopro, digamos. A gente consegue ter o som que imita um som contínuo, né? E toda essa faixa, essa gama de dinâmica, né? De pegar de um pianíssimo, assim, e sair até o forte, piano súbito, né? Enfim, coisas do tipo. Eu acho que é isso, gente. Se tiverem perguntas, deixa o espaço aí para perguntas. Hum, não, não, consegue em qualquer ponto. Pode ser no grave, se você quiser num momento uma coisa grave. Pode ser no meio. Mas, ó, pestana, como é delicado. Eu tô com 3 sons e eu quis usar essa nota presa aqui. Eu tive que fazer um pouquinho mais de pressão, porque quando eu fiz logo, ela não saiu limpinha. Ou seja, a pestana na viola é uma coisa. É bom evitar, assim, muito, principalmente se ficar durante muito tempo. É para usar, aqui não é para não usar a pestana, não. Mas não faz uma sequência grande, toda cheia de pestanas, não, porque a gente tem que fazer. Para esse som sair limpo, é bem mais pressão do que um violão. Né? Ainda tem essa coisa que uma corda é mais fininha, a outra é mais grossa. Mas é isso, mas os 3 sons que você perguntou, em qualquer lugar do braço. E o bom de 3 sons é isso, que dá para tocar assim. I, M, A, sem polegar. Se for bloco, ótimo, para tocar assim. Se não for, aí pode ser tanto assim arpejado com polegar também, né? Só que aí o agudo vai pintar mais. E aqui em cima a levada. O agudinho, aí para a levada eu deixaria nas 3 de cima, para você não se preocupar com a corda abaixo, né? Vou fazer uma levada, né?